Aqui nenhum, não é? Daqui até aqui. É um. Daqui até aqui. Então, continuando, né, a nossa aula sobre a autoridade, Eu tenho que ler nós vimos na aula passada até sobre o Velho e o Novo Testamento, né? Vimos essa relação entre o Velho e o Novo Testamento. E hoje nós vamos começar a falar sobre o que pode ser um guia religioso infiel, né? Um guia religioso falso, no qual nós não podemos confiar de jeito nenhum. Vamos orar então, Lucas? Você pode orar por nós? Sim. Senhor Deus poderoso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, para aprender cada vez mais. Te peço, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e entendimento da Tua palavra, que não venhamos ser nós, Senhor, mas o Teu Santo Espírito que é a todo momento. Em nome de Jesus, te entregamos esse estudo em Teu altar, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Então vamos abrir a Bíblia para Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Gálatas 1, 6 a 9. Então o que pode ser um guia religioso infiel? Partindo do princípio de que a Bíblia, né, como a palavra de Deus, é o nosso único guia religioso fiel e verdadeiro, e em particular o Novo Testamento, né, então tudo fora dela se torna questionável, né, e até indigno de confiança, digamos assim. Mas nós temos que atentar para isto detalhadamente, para que fique claro, né? Vamos ler Lucas, Gálatas 1, 6 a 9. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aqueles que o chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar o evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Muito bem. Então o apóstolo Paulo diz que ele estava admirado de ver como que aqueles discípulos na Galácia estavam aceitando um outro evangelho, né? E desprezando tão rápido o evangelho genuíno da graça de Deus. Agora ele disse uma coisa, ele disse que não existe outro evangelho, né? Você sabe que as denominações religiosas, cada uma prega um evangelho, né? Cada uma diz, aqui o evangelho é quadrangular, aqui o evangelho é da prosperidade, aqui o evangelho é da libertação, aqui o evangelho é do proletariado. Não existe dois ou mais evangelhos, só existe um. Então não existe outro evangelho. Mas o que as pessoas fazem com o evangelho verdadeiro? Elas vão pervertendo, elas vão modificando. Então o evangelho modificado, mudado, não é o evangelho mais. Não é a vontade de Deus mais, já é a vontade humana. Então não existe dois evangelhos, amém? O único evangelho genuíno e autêntico é aquele pregado por Jesus e pelos seus apóstolos, que foram inspirados pelo Espírito Santo e está registrado na Bíblia, né? Fora disso, não existe outro evangelho, né? É até interessante que existe uma seita religiosa que espalha um livro, né? Um livreto com o título de o Outro Testamento de Jesus Cristo, né? Que se chamam o grupo dos Mormons, né? Mas aqui está dizendo que não existe outro evangelho, amém? Então não tem outro evangelho. Mas o que existe então? Se há igrejas diferentes, né? Então você tem que concluir que o evangelho nessas denominações foi modificado, foi pervertido, foi perturbado, e aí não é o evangelho mais, amém? Paulo disse que ou mesmo nós, ou mesmo se um anjo vindo do céu
vos pregue evangelho que vai o quê? Além do que nós temos pregado, seja amaldiçoado. Né? Anátema. A ideia de anátema é amaldiçoado por Deus. Né? Então aquele evangelho é maldito, porque não é o evangelho genuíno, é o evangelho pervertido, mudado. É uma mensagem que até inclui parte da verdade, mas vai o quê? Vai além. O problema das pessoas, quando tem religiões diferentes, é um olhar para o outro e perguntar assim, mas lá também eles não seguem a Bíblia, a mesma coisa? Né? Às vezes a pessoa pergunta, qual que é a diferença do cristão pro evangelho? Pede pra entrar Né? aí. Entra aí, Eric. Não é o Eric, não, é o Schneider. É o Eric? É o Eric? Essa voz é do Eric, né? Vai Não? ser do Schneider. Então, o que eu estou explicando é o seguinte, Não sei. que Credo. Só empurrar a porta, mas eu tô na raiva. A família inteira ela vendo ela passar 5 pessoas assim, ó. Assim atrás. Ei, João. tudo bom, querida? Beleza? Eu pensei que você era o Eric, só gosta igual a mim, né? Mais ou menos. Tá vendo? Você errou, Lucas, exceção. Né? Então nós estamos em Gálatas 1, 6 a 9, onde Paulo disse, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que nós temos pregado, seja anátema, amaldiçoado por Deus. Ainda repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que nós temos pregado, seja anátema. Então o ponto é, anjos, visões, revelações, aparições, sonhos, espíritos, guias, não pregam o evangelho. São guias religiosos falsos. Por quê? Porque o evangelho já foi pregado por Jesus, pelos apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Lembra que Paulo não está dizendo que um anjo, né, não pode aparecer. Ele não está dizendo que se aparecer é mentira. Ele está dizendo ainda que ocorra algo sobrenatural, ainda que ocorra algo que você não possa explicar, ainda que haja uma visão de um anjo de luz, mas entrega uma mensagem que vai além do que foi pregado, então é amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque não é a verdade. Amém? Amém. Agora note bem que as pessoas, Em outras palavras, nunca vai aparecer um anjo, porque tudo que ele teria que falar já foi dito. não é bem assim. Não é bem assim. O ponto é, as pessoas às vezes vão deixar a palavra de Deus escrita, verdadeira, para seguir as suas experiências. A pessoa vai sonhar, vai ter uma visão, vai achar que Deus está dando uma revelação pessoal para ela, e através daquela aparição, seja de anjo ou de homem, ou de um ser celestial, uma mensagem diferente que só ela recebe, ela vai acrescentar ao que ela já entende da Bíblia e vai fazer a sua própria religião. Deixe-me dar alguns exemplos. Todo mundo conhece, né, o movimento que se chama Adventista do Sétimo Dia. Bem, então ele começa com um homem chamado William Miller, que datou a volta de Cristo umas 2 vezes e nada aconteceu. E depois que o movimento esfriou, né, surgiu Ellen G. White. E ela disse que ela tinha o espírito de profecia. E que ela então, numa ocasião, viu as tábuas da lei de Deus e o 4º mandamento brilhando mais que os outros. Que seria então, ela entendeu por aquela experiência
que nenhuma das igrejas estavam guardando o sábado, então por isso que Jesus não tinha voltado ainda e o sábado tinha que ser restaurado, e ela começou então um movimento, né, que esperava a volta de Jesus, mas que também acreditava que se devia guardar o sétimo dia. Está vendo? Aí cria-se um outro evangelho, que foi o quê? Foi além do que aquilo que foi pregado no Novo Testamento. Amém? Nós temos, né, o Espiritismo, por exemplo, né? Allan Kardec, né, se considerava que a revelação dele era o Consolador que Jesus tinha prometido para os apóstolos, né? Então ele seria a terceira revelação, a primeira através de Moisés, dos judeus, a segunda de Jesus, e a terceira, adivinha quem ele achava que era? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E quantas experiências, né, a pessoa tem, né, no movimento espírita às vezes, né, que acha que está falando com o morto, que o morto volta e aquilo tudo, e aquelas, né, explicações científicas para isso, para aquilo, mas tudo começou com quem? Com Allan Kardec, né, que através da sua ideia, né, da sua experiência, ele então escreveu, né, o Livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo. Tá vendo então? Mas qual é a ideia? A ideia é que Deus está revelando para eles fora da Escritura, fora daquilo que já foi pregado por Jesus e por seus apóstolos. E aí eles vão ter as experiências, né, com anjos, visões, revelações, aparições, né, sonhos e tudo, e vai achar que é aquilo que tem que ser feito a parte da vontade de Deus. Mas Paulo disse aqui em Gálatas 1:19 que tudo isso está o quê? Amaldiçoado, condenado por Deus, né? Então anjos, visões, revelações e aparições são guias religiosos falsos, né? Não é muito incomum, né, que também no catolicismo haja experiências de pessoas, né, que dizem que viram Maria, né, lá em Fátima, que viram Maria em Guadalupe, e que teve um sinal muito estranho, que aí eles têm que acreditar naquilo por causa daquela experiência, né? Então a experiência, nós não estamos questionando a experiência em si, mas nós estamos sempre questionando a procedência. Se não está na Bíblia, então não é de Deus. Por que essas experiências E se está na Bíblia, para enganar as pessoas que não querem acolher o amor da verdade para serem salvos. Então, provam do veneno, porque a Bíblia está aí, Jesus já veio, ressuscitou, mandou seu Espírito, a igreja verdadeira se iniciou, a verdade está aí para as pessoas seguirem. As pessoas não querem, então elas vão atrás de quê? De outro evangelho, evangelhos pervertidos, né? A pessoa não busca suficientemente na Escritura e quer uma revelação própria. Então, por que acontece essas experiências estranhas, esquisitas, que eu não tenho a obrigação de explicar, né? Como que ocorreu tal coisa em tal lugar para que aquela religião esquisita surgisse, né? Na verdade, ocorre para que, né, as pessoas que amam a Deus mostrem o seu amor a Deus obedecendo às Escrituras. E as pessoas que não amam a Deus, né, que querem, né, se deleitar no erro, na mentira, né, em achar que são, né, alguma coisa, né, ao invés de ser simplesmente servo de Deus, né, no sentido de obedecer à Escritura, enfim, né, por conta disso, né. Nós temos aí, né, pessoas, né, no meio pentecostal que eles acham que Deus fala diretamente com eles, né? Eles acreditam em sonhos, em visões, em revelações, em aparições, né? Vem com aquelas coisas na cabeça, né? E eles vão, né, achando que por aquela experiência, né, Deus vai estar guiando eles fora das Escrituras. E toda vez que alguém achou que Deus estava guiando fora das Escrituras, deu origem a equívocos, deu origem a seitas,
a filosofias, a doutrinas várias e estranhas e a conduta que perverte, se diverge da conduta cristã. Então, então é isso, né? Algumas denominações se chamam até Templo dos Anjos, né? Quer dizer, olha só, já é contra Gálatas 1:6-9.